A execução está agendada para as 23 horas. Ele está tentando nos convencer de que ele é louco. Para que assim ele possa escapar de ser executado. Eu preciso que prove que ele está fingindo. Edward, eu vou te fazer umas perguntas. Eu não sou o Edward. Eu sou um demônio. Demônios não existem. O que houve com o Edward? Ele é nosso. Nosso? É um manipulador nato. Deixe sua cabeça tão confusa que você pensa que o assassino é você e não ele. Me dá uma prova para eu acreditar. Prova que é um demônio. Provavelmente é só uma coincidência. Eu quero falar com ele. O verdadeiro? Com o Edward. Ele me obriga a fazer coisas ruins. Eu não consigo impedir ele. Eu quero que veja uma coisa. Você tem um fã. Ele fez o mesmo com todas as vítimas. Ajuda! Eu tô tentando, Edward, mas tem que responder minhas perguntas. Tem que falar a verdade. Ele não me para! Manda ele embora. Manda ele embora. Conseguiu? Não. Está começando a acontecer. Consegue sentir, James? Consegue sentir? 1, 2. Eu acho que está na hora de contarmos para você exatamente o que queremos que você faça, amigo. Do Templo de Salomão para o Brasil e o mundo. A caminhada da fé, rumo à fogueira santa da revolta, no Monte Sinai. É indiscutível o crescimento do trabalho da Universal em todo o mundo. Mas junto com este avanço sempre caminharam as lutas, injustiças e perseguições. Inúmeros processos, acusações e fake news surgiam a todo instante. Eu estou sendo massacrado! É um processo novo a cada dia! Como um homem sobreviveria a tantos ataques? Como vencer inimigos tão poderosos e até então invencíveis? Esther, eu tomei uma decisão. Eu vou subir o Monte Sinai. Foi ali, no Monte Sinai, que o impossível foi acontecendo. Uma por uma das injustiças iam sendo vencidas de forma sobrenatural. Mas por que o Monte Sinai? Porque foi no Sinai que Deus falou com Moisés. Deus podia ter falado com ele em qualquer lugar, mas escolheu o Sinai para anunciar a libertação do seu povo que estava injustiçado. Se eu procurava por justiça, era para lá que eu tinha que ir. Clamar a Deus. E esta é a fé que move a Universal de altar em altar, de sacrifício em sacrifício. Nós estamos aqui no topo do Monte Sinai. Conforme nós tínhamos prometido, aqui estamos no Monte Horebe. Por que eu vim? Qual a razão? Por que o Bispo Macedo veio? É porque eu quero que você seja abençoado, para que o mundo venha a ver que o Deus que nós pregamos, que nós anunciamos, é um Deus grande, poderoso, é um Deus vivo, é o mesmo Deus de Abraão. Por isso eu estou aqui. Foi no Sinai que as maiores batalhas foram vencidas. E é neste altar natural da fé que o impossível também acontecerá na sua vida. Procure hoje uma Universal e saiba como participar.
E nós estamos nos preparando para voltar ao Sinai. No início de janeiro, o Bispo Macedo, nós estaremos nos unindo a ele, Bispo Adilson, Bispo Jadson, Bispo Gonçalves, Bispo Clodomir, vários bispos e pastores do mundo inteiro, se reunindo ali nesse lugar sagrado que o próprio Deus determinou, designou como santo. Então, quando nós vamos ao Sinai, a nossa mente volta, a nossa fé volta ao passado e nós nos lembramos das promessas feitas ali, promessas que foram ratificadas por uma nova aliança, aliança que, feita no Sinai, depois uma melhor e maior aliança feita no nome do Senhor Jesus, que nos garante ainda mais privilégios e direitos, porque somos da fé, a fé abraâmica e a fé do nosso Senhor Jesus. Bispo Adilson, como diz o texto sagrado lá em Êxodo, sobre o que Deus falou com Moisés no Sinai, está escrito o seguinte: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios. Ou seja, a gente vê que Deus viu, ele ouviu e ele desceu. Ou seja, o Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, o Deus que nós cremos é Deus de ação. Todas essas palavras estão ligadas a um verbo, aliás, são verbos, né, que exprimem ação, atitude. Ora, se nós queremos extrair benefícios da palavra de Deus, queremos nos beneficiar das promessas de Deus, nós também temos que ver, temos que ouvir e temos que agir. Porque Deus viu, ouviu e agiu, ou seja, ele desceu. E os testemunhos que nós apresentamos aqui, Bispo Renato, seguem essa sequência também. De alguma forma, se a gente prestar atenção nas histórias, em algum momento a pessoa vai dizer assim, olha, eu vi um programa, eu cheguei na igreja, eu ouvi uma palavra, eu ouvi uma mensagem, e aí eu subi o altar. Ou seja, assim como Deus, aqueles que se candidatam ao cumprimento das promessas de Deus precisam ver, precisam ver, ouvir e agir. Tem que haver uma atitude. Não existe fé sem ação. Nós vemos que o ser humano, de forma geral, ele tem uma tendência a querer as coisas como mágica, como um passo de mágica, especialmente quando se trata da fé, dos milagres. A pessoa quer que simplesmente do nada Deus venha e faça todo o trabalho para ela. Ela vai dormir com o problema e vai acordar com a solução. Não é assim que Deus trabalha. Deus trabalha com a palavra dele. Ele trabalha com a palavra. Então, ele dá a palavra, a pessoa crê na palavra, age sobre a palavra e ele então age na vida da pessoa. É assim que a fé funciona. Então, você tem visto aqui nos programas os testemunhos. Você tem ouvido a palavra. Agora, você tem ido ao altar? Você está se preparando para ir ao altar? Porque ver e ouvir não vai resolver nada. Deus viu, ouviu, mas desceu e tomou atitudes. Chamou Moisés, empoderou Moisés para livrar o seu povo. Então, como Deus faz e age, Ele espera que também nós façamos. Você vai acompanhar agora, por exemplo, a história do Rodrigo. E ele vai contar, ele vai novamente relatar como foi esse processo na vida dele. Quando ele tomou conhecimento da fé, ouviu a palavra e agiu. Foi para o altar. Vamos ver o que aconteceu. A teologia não pôde me libertar do meu nervosismo. Cheguei ao ponto de esfaquear minha esposa grávida. Aos 15 anos eu perdi meu pai. E eu fiquei sabendo que ele faleceu somente 3 dias depois da morte dele. Pois como minha mãe era amante do meu pai,
A gente só soube 3 dias depois do enterro dele. A minha mãe, desde cedo, me ensinou a fazer rituais, a fazer simpatias, né? Cresci num ambiente totalmente, né, desregrado e liberal. Aos 13 anos, né, a minha mãe pagou uma moça para se relacionar comigo, porque ela dizia que logo cedo a gente tinha que virar homem. E isso eu fui desenvolvendo com o tempo e me interessando por aquilo, né? Logo depois, uma entidade disse para mim que minha mãe ia falecer com 3 dias. E após 3 dias ela veio a falecer. E ali eu só sei que eu senti a sensação de morte. Naquele momento eu achei que eu ia morrer. Eu deixei tudo de lado e fui para um hospital buscar ajuda, né? Fui medicado 7 vezes na tentativa de melhorar aquele nervosismo que eu tinha tanto. A crise, no lugar depois do medicamento de melhorar, eu piorei. Comecei a ter um princípio de convulsão e voltei para o hospital com a sensação de que ia morrer. Cheguei lá, o médico olhou para mim, meu filho, e disse assim: meu filho, você não vai morrer. Você precisa de um psiquiatra. E a situação só piorava. E quando cheguei em casa, comecei a me automedicar com medicamento tarja preta. Foram vários anos da minha vida sem ter uma noite de sono. Mas eu invejava quem conseguia dormir. Em busca de solucionar aquela paz, me aprofundei na religião e na teologia. Eu lia 5 livros por dia, fora uma bíblia grossa de estudos. Daí eu entrei no meu primeiro casamento, buscando ter aquilo que eu não tive na minha casa. E ali a situação só piorou. Me tornei um homem extremamente agressivo com a minha esposa, né? Na frente das pessoas eu era um religioso, mas por trás eu era um monstro, ao ponto de tentar matá-la enforcada. E ela, não aguentando mais passar por aquilo, ela me traiu. E logo depois eu pedi o divórcio. Aí logo depois foi pro meu segundo casamento. E ali, quando fomos morar juntos, foi que no primeiro casamento eu espancava minha esposa, mas no segundo era bem mais. Até então ele passava para mim e para as pessoas que trabalhavam com a gente que ele era uma pessoa calma e paciente. E em menos de um mês a gente decidiu logo morar junto. E foi na primeira noite ele me agrediu, que ele montou em cima de mim e socava meu rosto. Ao ponto de ela grávida, com 8 meses, uma voz veio sobre mim, como sempre me dizia, né, desde que começou a minha depressão. Uma voz veio e disse: vai lá, esfaqueia ela. E eu fui, e ela distraída de costa, eu dei uma facada nela. Nessa noite ele não teve nem a coragem de nem me levar no hospital. E no meu braço eu peguei 7 pontos. Foi então que, no ato de desespero, depois dela ter fugido, né, dela ter sumido, ter saído esfaqueada, da nossa casa, eu, no ato de desespero, fiz uma faixa e coloquei perto da casa dela. Só que eram tentativas frustradas, porque eu não mudava. E depois disso, ela aceitando, se conformando, contra a vontade da família dela, continuamos. Até então que nós fomos procurar um ponto comercial. Eu estava precisando, já estava chegando no final do ano, até que eu achei um ponto do lado da Igreja Universal. Chegando lá, aí nós começamos a trabalhar, até que um dia eu estava sentado na calçada do meu estabelecimento e veio um morador de rua. E ele veio com o jornal da igreja, depois dos obreiros, os pastores terem ido lá, veio o morador de rua. E ele disse assim: meu filho, posso falar com você? Eu, pode. E ele disse:
toda semana chega jornal novo. Você vai na igreja e pede ao obreiro, o pastor, para dar para você um desses jornais e lê a mensagem do Bispo Macedo. Olha, meu filho, foi a única coisa que nunca fez eu fazer besteira na minha vida. Mesmo eu estando em situação de rua, é o que eu tenho paz. Ele falou de paz para mim. E o morador de rua falando de paz. E automaticamente veio na minha mente a pergunta: mas se a Igreja Universal só quer dinheiro, o que é que o morador de rua tá falando dela? Aí, no lugar de buscar ajuda, eu tive a brilhante ideia de debater teologia com o pastor. Cheguei lá, nós sentamos, eu, a Tainana e o pastor. E eu comecei a debater com ele. Ó, pastor, isso tá errado, a doutrina da igreja é isso. E comecei a debater mesmo, a discutir com o pastor. E eu ficava intrigado porque que eu instigava tanto ele sobre a igreja, sobre aquele livro, e ele não se ofendia. Até então que ele olhou para mim e fez uma pergunta no meio da discussão, de eu tentando debater com ele, só respondendo. Ele olhou para mim e disse: e o casamento de vocês? E a vida sentimental? Como é que tá? Eu não tive resposta. Eu só baixei minha cabeça e olhei para Tainana e ela disse: nós dois dissemos: tá destruída, pastor. E ele olhou pra gente e disse assim: ó, pois a partir de hoje vocês vão ser felizes. E disse assim: ó, fiquem de pé. A gente ficou de pé, ele nos abraçou e fez uma oração por nós. E eu lembro que depois daquela oração eu saí dali muito leve. E eu cheguei em casa e fui me deitar para dormir, sabendo que eu já não ia dormir. Depois de 7 anos com depressão, não dormia. Me virei na cama e dormi como nunca tinha dormido. Passei a noite dormindo. Desde então, no outro dia, eu gostei tanto que no outro dia eu fui sozinho para a igreja. E de lá, o meu casamento começou, parou de ter brigas. Todas as áreas da minha vida estavam andando depois que eu atravessei as portas da igreja. Só que existia uma coisa: eu não tinha a presença prometida. Aquilo era o mais importante para mim naquele momento. Até então que veio a Fogueira Santa. Quando veio a Fogueira Santa, eu vi a oportunidade de receber essa presença. Então eu me revoltei. Eu disse: Senhor, de nada me adianta isso tudo que o Senhor vem me proporcionando se eu não tiver a tua presença. Meu financeiro era de Deus, meu casamento, minha família, tudo era de Deus. Mas ele disse que queria um completo. E foi o meu tudo pelo tudo de Deus. Quando eu desci as escadas do altar, eu sabia. Deus me confirmou e ele disse: eu sou contigo. E naquele dia eu fui contemplado com a presença prometida. Naquele dia, o Senhor Jesus veio sobre mim. Depois de eu ter dado tudo, cada gota minha, ele deu tudo dele para mim. Hoje ele é um homem transformado, não há mais agressão. Hoje ele é uma pessoa mais calma, paciente, é um ótimo pai e um bom marido. Temos 2 filhas juntas e estou mais uma vez esperando o 3º filho. Hoje eu não gasto mais dinheiro com drogas, com festas, não gasto meu dinheiro com remédios. Hoje meu investimento é no altar e na minha família. Hoje, um ex-depressivo cuida de pessoas, ajuda pessoas com depressão. Faço parte do grupo Depressão Tem Cura. Ajudo pessoas que um dia, como eu sofri, podem sair e encontrar a solução para esse problema tão terrível. Tenho a terra prometida, mas o principal e acima de tudo, tenho a presença de Deus na minha vida. Essa é a pergunta que realmente divide a teoria da prática. A pergunta que o pastor fez para o Rodrigo, que basicamente é: como que está a sua vida? Como é que está a sua vida, seu casamento? Você está tão cheio aí de conhecimentos bíblicos, teologia, mas
Em outras palavras, o que isso tem feito de prático na sua vida? E ele entendeu que nada. Então, essa pergunta também vai para você, independente da sua religião, se você é da Universal, não é da Universal, seja de outra denominação, católico, espírita, que seja o que for. A pergunta é, como é que está a sua vida? Se a sua vida está indo bem, maravilhosamente bem, está funcionando bem, então continue fazendo o que você está fazendo. Mas se apesar das suas teorias, seu casamento está destruído, você não tem saúde, você está com vícios, você tem depressão, ansiedade, não dorme direito, sua vida financeira é amarrada, você não tem sorte no amor, enfim, tudo isso é sinal de que há um mal, há uma força do inferno agindo na sua vida. E, Bispo Adilson, se essa pessoa não se revoltar, se ela não se revoltar e partir para a inteligência, que foi o que o Rodrigo fez naquele momento, ele chegou de nariz empinado, mas ele saiu de cabeça baixa, porque ele entendeu que não adiantava nada ele ter conhecimentos bíblicos e a vida dele estar uma desgraça. E como é que a gente pode saber que a gente está agradando a Deus? Por exemplo, ele tinha conhecimento bíblico, fazia estudos bíblicos, mas como saber que aquilo que eu falo e aquilo que eu estou estudando, aquilo que eu digo que creio, funciona ou não funciona? Só tem um jeito, a minha vida tem que mostrar isso. E quem olhava para a vida dele não via a presença de Deus. Porque onde há a presença de Deus, há paz, há harmonia, há alegria, há um sono tranquilo. E quem olhava para a vida dele não via Deus. Aí entra aquilo que Moisés falou, né? Que é uma fé coerente. Como é que nós vamos saber que o Senhor está se agradando de nós? Não é em a tua presença ir conosco? Porque se o Senhor se agrada de nós, então o Senhor vai estar conosco, a tua presença vai se manifestar na nossa vida. Então isso serve como um termômetro, e a pergunta do pastor desarmou ele, desmontou ele, porque não adianta nada a pessoa ter tanto conhecimento bíblico se a presença de Deus não se percebe na vida dela. E essa fé inteligente que agrada a Deus, Deus gosta desse tipo de fé, a fé que questiona, a fé que diz, não, isso não faz sentido. Como é que eu posso crer num Deus tão grande e viver numa vida tão desgraçada, tão miserável? Deus gosta dessa fé. Aliás, quando Deus mudou o nome de Jacó, ele colocou o nome dele de Israel, foi porque Jacó tinha lutado com ele. Jacó tinha lutado e falado, eu não aceito isso, não vou deixar o Senhor ir, senão até o Senhor me abençoar. Deus abençoou Jacó por causa daquela atitude e mudou o nome dele, aquele que luta com Deus. E essa luta com Deus é o que é a fogueira santa, é a luta com a fé, a luta entre a fé e a palavra. A fé que exige o cumprimento de uma palavra que ela crê ser verdadeira, que está acima de todas as outras palavras deste mundo, a palavra do médico, do advogado, de qualquer opinião e sábio e entendido desse mundo. Então essa fé inteligente não aceita que essa palavra não se cumpra. Por isso, a Fogueira Santa tem sido a maior campanha de fé para a transformação de vidas que acontece na Universal. E onde essa fé é praticada, ela traz resultados. Como foi o caso do Rodrigo, que é do Ceará, aí, Bispo Fernando, que onde a gente pratica a fé, seja no Ceará, seja em São Paulo, no Amazonas, onde for, o altar, ele responde, ele reage quando a pessoa toma atitude em cima dele. E para quebrar ainda mais o Rodrigo, bispo, o morador de rua deu para ele um jornal e falou assim, meu filho, eu sou morador de rua, mas eu tenho paz. Eu tenho paz. E com a história do Rodrigo, eu estava aqui pensando, bispo, em Moisés, instruído em toda a ciência, poderoso em obras, em palavra, mas foi no Monte Sinai que ele foi capacitado por Deus para libertar o povo que estava na escravidão. Então, muitas são as pessoas, você aqui do Ceará, de onde quer que você nos assiste, você de repente também é instruído, você tem 1, 2 faculdades, você é doutor, mas como está seu casamento? Como está sua família? Você não dorme? Do que adianta seus conhecimentos? Agora, quando Moisés subiu no Sinai, ele foi capacitado. Você vai subir o Sinai, o altar,
você vai receber a presença de Deus, você vai ser capacitado. E aqui no Ceará, bispo, não é diferente. Nós estaremos, inclusive, nesta sexta-feira, realizando a grande corrente de libertação, a sessão espiritual do descarrego, para arrancar esse espírito de depressão, de nervosismo, de vícios que vem assolando a vida de muitas pessoas. Então, nesta sexta-feira, todos aí de Fortaleza e todo o estado do Ceará, como em todo o Brasil, poderão participar e receber essa fé, esse poder da fé que muda a vida, como mudou a do Rodrigo. Aí, o endereço fica na Tristão Gonçalves, 613, aí no centro de Fortaleza. Você vê aí imagens da nossa catedral aí no centro de Fortaleza, na Tristão Gonçalves, 613. Quais os horários, Bispo Fernando? 6h30 da manhã, 8, 10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde e 7 da noite. E aqui no Templo de Salomão, o Bispo Adilson estará nesta sexta-feira. Nós vamos estar num plantão espiritual, inclusive com atendimento espiritual, homens, mulheres, pessoas que têm uma vida com Deus vão estar atendendo. E as reuniões vão acontecer às 7 da manhã, às 10, ao meio-dia, às 3 da tarde e às 8 horas da noite. Se você puder, não é regra, traga uma rosa que simboliza o Senhor Jesus segundo a Bíblia e nós vamos estar consagrando essa rosa para que o que vai acontecer aqui no templo ou na igreja seja extensivo à sua casa. O Templo de Salomão fica na Avenida Celso Garcia, 605, no bairro do Brás. Olha, o mendigo disse para o Rodrigo, vai lá porque você vai ter paz. E ele foi. Chegando lá, o pastor deu um abraço nele e orou por ele. E eu vou fazer exatamente isso agora. Eu vou dar um abraço em você. Se você puder chegar aí perto da câmera, perto aí da sua tela, eu vou abraçar. Estou abraçando a câmera aqui e estou abraçando pela fé você. Se você puder chegar perto aí da tela, ou pelo menos estender a sua mão para a tela da televisão, enquanto nós oramos aqui por você. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu abraço aqui agora esta pessoa, meu Deus. Pela fé, eu abraço a ela nesta oração, crendo que o Senhor mesmo está abraçando-a. Se ela se levanta agora e abraçou aí a sua tela, colocou a mão na sua tela, abraçou o seu celular, ela está abraçando o seu rádio, onde ela estiver agora, meu Pai, que o Senhor a abrace, coloque as mãos ao redor dela, os braços ao redor dela e faça sair essa angústia, essa depressão, essa ansiedade, essa insônia. Faz, meu Pai, agora tirar esse peso que está dentro dela. Dá o sinal de que o Senhor quer fazer coisas grandes, coisas magníficas, maravilhosas. Meu Senhor, dá esse sinal. E quando esta pessoa colocar os pés na tua casa nesta sexta-feira, aconteça algo grande, algo inédito, inaudito, algo, Senhor, que vai ficar marcado na história do testemunho desta pessoa. Faz isso, meu Pai. Como foi a primeira vez do Rodrigo naquela igreja, marcante, assim também seja marcante esta ida à igreja nesta sexta-feira para esta pessoa que está nos acompanhando. Em nome do Senhor Jesus, meu amigo e minha amiga, receba o abraço de Deus. Receba o abraço do Espírito Santo agora. Ele toca em você. E se você crê e concorda conosco, diga assim seja. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Muito bem. Agora é com você. Deus viu, ouviu e desceu. Você viu, você ouviu, agora você vai subir. Você vai subir o altar. Nesta sexta-feira, em uma Igreja Universal do Reino de Deus, nós vamos falar com você sobre a sua oportunidade de transformação de vida a respeito da Fogueira Santa de Israel. Se você quiser mais informações, você pode ligar agora para o 11 3573 3535 e receber mais informações a este respeito. E não se esqueça, nesta sexta-feira, meia-noite, de sexta para sábado, chegando aí com exclusividade no Univer, o filme Nefários. Não deixe de assistir. Sua vida está assim?
como a de uma pessoa em um labirinto? Dívidas, fracasso amoroso, saúde em risco e tantos outros problemas estão deixando você sem saída. E com a vida amarrada, nada tem dado certo já há muito tempo. Pensando nisto, consagramos pela primeira vez um óleo no local onde se encontra a Igreja de Filadélfia, para quem o Senhor Jesus disse: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Com uma rosa em mãos, símbolo da presença do Senhor Jesus em sua vida, traga-a para ser ungida, pois pela fé determinaremos que onde ela for colocada, todas as portas venham se abrir, e as que estão abertas, o mal não irá fechar. A sexta-feira da rosa consagrada, com o óleo das portas abertas, às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todos os templos da Universal.